Fala galera, vamos chegando aí para mais um vídeo aqui do canal. A gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu no jogo do Flamengo, por que Diego Ribas ainda está no Flamengo e de quem é a culpa, né? Não é uma crítica e uma indignação só ao Diego, porque no fundo ele é um atleta que está recebendo, tem contrato e ele está fazendo o papel dele, que é estar no clube. A gente tem que parar de apontar um pouco pro Diego, porque ele com certeza deixa a gente bem chateado com o futebol que ele apresenta, mas a gente tem que lembrar que as renovações foram feitas, né? As conversas foram feitas, ele é uma liderança no grupo, isso não muda, ele é um cara que foi das primeiras contratações do Flamengo nesse modelo que nos levou a tantas alegrias, né? E eu tenho muito a agradecer a história do Diego, mas eu fico muito triste do sentimento que tá tomando meu coração dessa última temporada e da temporada passada principalmente. A diretoria ela é muito responsável por isso, a diretoria ela é omissa, ela é ruim, ela faz escolhas ruins, tanto como faz escolhas boas. Eu acho que ninguém, né, acerta tudo e erra tudo. Mas em relação ao Diego Ribas especificamente, é um absurdo o que aconteceu no jogo de ontem. E o que é mais assustador é que não há cobrança entre os jogadores para com o Diego. O Diego pode fazer o que quiser, que não vai haver cobrança. Por quê? Por ele ser essa pessoa tão querida, por ele ser esse líder, né, de vestiário, por ele ser um cara mais maduro. Você não vai ver o Santos pagando geral ali pro Diego. Você não vai ver, entendeu? Você não vai ver. O que deveria acontecer em relação a um erro tão grotesco como o que aconteceu no jogo ontem. O que me deixa mais chateada é que isso é permissivo, né, do Dorival. Não importa em que situação aconteça, em que situação de jogo ou para qual time, se ele precisar fazer a substituição, vai ser o Diego Ribas, né? Jogadores de base estão sem oportunidades, jogadores de base como o Vitor Hugo, por exemplo, poderia talvez assumir um segundo volante, podia fazer, né, jogar nessa função, porque não vem jogando bem onde está sendo apresentado. A gente já viu o Vitor Hugo jogando de falso 9, centroavante, né? Já viu o Vitor Hugo jogando de meia, armador, já viu o Vitor Hugo jogando pelo lado, já viu o Vitor Hugo jogando de volante. Nem o próprio Vitor Hugo já tá sabendo o que ele é como jogador, porque ele tá mais perdido que cego em tiroteio. E a oportunidade, às vezes, que o Diego, como posição, poderia dar pro Vitor Hugo, dele ser segundo volante, onde ele já jogou bem com o Flamengo, já jogou bem com o Dorival, ele não pode. Por quê? Porque, segundo o próprio Dorival, existe uma hierarquia para quem é que vai assumir a reserva. Então, eu vou mostrar para vocês. Olha só a última entrevista do Dorival. Vou colocar um trechinho para vocês. Ele explicando por que o Varela não joga quando o Rodinei vai ser substituído. Por que é o Mateuzinho? Escuta o que o Dorival falou. O substituto imediato do Rodney, principalmente no momento em que ele conseguiu um crescimento e por merecimento ele vinha se mantendo na posição. O seu substituto imediato era o Matheus, que vinha fazendo também grandes atuações com a equipe que vinha atuando no Campeonato Brasileiro. Não tem isso não, filho. Substituto imediato é quem é um segundo melhor. Não tem isso não, meu filho. Substituto imediato é quem é o segundo melhor jogador para a posição. Não é um nome. Pelo amor de Deus, meu filho. Ai, pelo amor de Deus. É por isso que o Diego Ribas joga. É por isso que se o Vitinho tivesse aí, tava jogando. É por isso. Puta que pariu. A chegada do Varela foi importante. No momento da saída do Isla, chega um jogador também de excelente nível e que precisa, sim, de uma sequência de jogos. E talvez tenha sido um dos poucos que ainda não tenha tido essa possibilidade comigo. Só que eu precisava respeitar aquilo que vinha acontecendo. Claro. Eu acho que Mateuzinho, por merecimentos, ele alcançou também uma ótima condição dentro do grupo, dentro do elenco. Vinha fazendo excelentes partidas e vinha merecendo, inclusive, uma oportunidade de uma luta, de uma briga ali direta com o Rodney. Eu acho que vai chegar o momento também
do Guilherme, do Varela. Ele é um jogador muito bom e que eu não tenho dúvidas que também, no momento adequado, no momento certo, ele será aproveitado. Olha, é uma opção interessante. Agora, num campeonato de longevidade, o ideal seria que o campeão... O Rodinei não está bem. O primeiro a substituir o Rodinei é um Mateuzinho que não está bem. E ele não coloca o Varela para jogar porque ele não quer magoar o Mateuzinho. O que você acha que vai acontecer na final da Libertadores? Bom, agora que você já ouviu, você sabe do que eu tô falando, porque vai ser sempre o Diego. Então o Diego precisa sair do elenco, porque o nosso técnico também não faz escolhas pensando no Flamengo, faz escolhas pensando nos jogadores. Então se a gente tem jogadores que têm preferência em relação a uma vitória, a um título, a alguma coisa, enquanto o jogador estiver no elenco, é ele que vai jogar, independente se ele vai te trazer coisas positivas ou negativas. No caso do Diego, coisas negativas, tá? Então eu estou extremamente chateada por Diego chegar nessa altura do campeonato, tá tirando dos torcedores sentimentos como o que a gente tem visto nas redes sociais, tá? Eu queria saber a sua opinião também, queria que você falasse como que é pra você essa relação, porque o Diego sai de um patamar de importância, de ídolo, de marcado na história, e termina de forma melancólica a sua participação pelo Flamengo, pior impossível, assim, né? Não tem como a gente passar pano pro que o Diego faz em campo, mas pior do que isso é ter um técnico que dá preferência a esse tipo de jogador em detrimento de outros que tem qualidade para estar no Flamengo e não, né? Infelizmente a gente vê o Dorival sendo muito permissivo com isso. É um paneleiro, então é normal. Pela fala que ele fez com relação porque o Varela não joga, é o Mateuzinho que entra, você já tem ideia do que eu tô falando. Tá? Eu quero saber a sua opinião. Graças a Deus veio os 3 pontos, mas se tivesse 1-0 só ali, aí o Diego tirando o nosso empate. Pelo amor de Deus, gente, sem paciência, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo.